Hoje eu tenho para vocês 8 dicas para você cuidar melhor das suas plantinhas. É dicas de jardinagem, sim, mas de uma forma muito prática. Você não precisa ter um jardim, basta você cultivar plantas, né, na sua casa, de repente na sua varanda, dentro de casa, né, num local bem iluminado, talvez até um jardim de inverno, um jardinzinho vertical, tá? Essas dicas vão te auxiliar, eu tenho certeza. Então fique comigo até o final do vídeo, já deixa o seu gostei aí, né, para mostrar para outras pessoas que esse vídeo é relevante. E vamos à primeira dica. Essa daqui é uma azulzinha, conforme eu já mostrei para vocês que já estão no meu canal, né? Já mostrei em outro vídeo. Se você é novo, deixa aí nos comentários que esse é o primeiro vídeo do canal que você tá vendo, tá? Se inscreve. E a primeira dica é a seguinte, gente. Olha, eu tenho aqui, tá vendo? Uma mudinha até meio murchinha, né? De azulzinha, né? Essa azulzinha aqui é a azulzinha Evolvulus alcinoides, tá bom? Essa, olha que lindinha, ó. Ela é nativa do Brasil, mas ela requer alguns cuidados, por isso que ela não é muito comum. De repente você vai na casa de diversas pessoas que cultivam plantas, que é apaixonado por plantas, e talvez a pessoa nem conhece essa plantinha, mesmo ela sendo nativa do Brasil. Mas tenha certeza, a pessoa que gosta de planta, que gosta de flores, quando vê ela se apaixona, porque ela é maravilhosa. E ela é comercializada agora, então você encontra mudinhas dela em viveiros para comprar. A muda não vem do tamanho dessa que tá aqui, ó. Essa daqui já é uma muda desenvolvida e que vai desenvolver muito mais, porque nós estamos na primavera, né? Ela dá flores o ano inteiro, mas a carga maior dela de flores é na primavera e no verão. Então ela está apenas começando a maior carga de flores dela. Não dá para contar as flores que ela tem, mesmo assim, mesmo sendo só o comecinho. Ela tá bem em cima, a gente consegue ver a cor do vaso ainda, né? Galhos secos. Isso daqui, ela vai descer essa folhagem, vai tampar tudo, você não vai conseguir mais ver a cor do vaso. Esse vaso é bem grande, tem mais ou menos 1 metro de altura, ou quase isso. E ela é uma planta que lembra uma samambaia. E aqui eu fiz uma muda dela, né, um tempo atrás, fiz um vídeo, mostrei para quem é inscrito há mais tempo aí no canal. E ela tem um desenvolvimento bem rápido quando você cuida dela, tá? É assim, eu acho bem rápido, né? Porque uma samambaia não se desenvolve tão bem assim. Apesar de que ela de fato não é uma samambaia, é só chamada assim popularmente, né, de samambaia azul ou de azulzinha. Mas a dica em relação a ela, gente, é a seguinte. Eu fiz outra muda aqui, né? Que se eu passar para um vaso grande, igual aquilo ali, ele vai se desenvolver bem. Se eu deixar nesse vaso pequeno, não vai se desenvolver tão bem assim, porque ele não tem espaço, né, para as raízes se desenvolver. As raízes dessa plantinha, ela precisa, né, de bastante espaço, né, tanto, né, na boca do vaso, que precisa ser larga, então ele precisa, as raízes dela se espalham, né, tanto, né, na horizontal quanto na diagonal. Você pode ver que o vaso tem quase 1 metro de altura. Aqui também é um vaso alto e da boca ainda mais larga, né? E vocês podem ver que a folhagem, inclusive aqui, ó, tá lindíssima. A folha daqui é até mais larga do que a folha dessas aqui, né? Até porque essa aqui é uma folhagem nova, né? E ela não estava dando flores porque, né, ela estava em local muito sombreado. Então uma coisa que é importante até para essa plantinha, que não tem nada a ver com a nossa dica aqui, é você colocar ela num local, numa luminosidade ideal. Para isso você vai colocar ela num local que pegue sombra só uma parte do dia, e vai ter que observar a sua planta, se ela está respondendo bem àquele lugar ou não, se ela está sofrendo muito. Se ela está ficando com um aspecto muito sofrido, você traz ela para um pouco mais de sombra, mas ela precisa de sol, tá, gente? Ainda precisa sempre em local de sol. Talvez um pouco mais de sol ou um pouco menos. Essa é a dose, você precisa encontrar a dose que fica bem para ela. Essa daqui, por exemplo, estava num local que pegava pouquíssimo sol, por isso ela quase não estava dando flores, dava 1 ou 2 flores e esse monte de folhagem. Agora eu puxei ela um pouco mais para o sol e ela já está respondendo aqui, né, com a primeira leva de flores aqui, bem maior do que antes dava para contar as florzinhas.
Mas a primeira dica, então, é em relação ao vaso, o tamanho do vaso para suas plantas. Quanto mais espaço, né, para suas plantas tiver para desenvolver as raízes, mais ela vai responder bem, com uma folhagem bonita, inflorescência exuberante, porque ela vai ter mais nutrientes na terra. Quando você fizer a rega, a água, a umidade vai durar tempo suficiente para ela poder retirar os nutrientes da terra, já que ela bebe os nutrientes, ela precisa de água. Não basta simplesmente você colocar aqui um fertilizante, um adubo, né, sobre a terra, não. Você precisa jogar a água, né? É assim que é na natureza, a chuva joga a água e através dessa umidade da água é que ela bebe os nutrientes, traz os nutrientes até a folhagem aqui para fazer a fotossíntese e também traz até as flores, né, para formar o frutinho quando é o caso. Então, a primeira dica é em relação ao vaso, mas tem mais uma dica aqui, gente, que é sensacional. A dica é a seguinte, tá vendo essa plantinha aqui, ó? Tá até meio murchinha. Esse vasinho aqui, a terra dele afundou, né? Tava lá embaixo já, sabe quando vai compactando e fica lá embaixo? Hoje eu completei a terra desse vaso, né? Terra comum de jardim, ó, vocês estão vendo que é terra, sabe? Aquela terra até meio barrentinha. Ela não é muito exigente, essa plantinha, nenhuma delas. Então, é claro que a terra que eu preparei antes era uma terra que tinha esterco de curral, né? Então, ela tem nutrientes na terra, gente. Só que por cima que eu completei com terra comum de jardim. Vocês podem ver que, cavocando um pouquinho, você já vê que a terra é mais escura. Tem esterco de curral aqui, que é rico em nutrientes. Mas a função dessa torênia aqui é mostrar... quando a terra está muito seca, porque essa plantinha ela não resiste muito tempo com falta de regas, tá? Esse é um dos principais motivos de você não ver ela em muitos jardins, porque nem sempre o jardineiro tem condições, né, de regar as plantas com regularidade suficiente para ela. Aqui, por exemplo, eu faço rega nela quase todos os dias, na época seca, na época mais quente do ano. Praticamente todos os dias. É raro um dia que às vezes eu não posso por algum motivo, mas o normal é você regar ela todos os dias para ela não sofrer estresse hídrico. E para isso, você coloca uma plantinha que se desidrata com muita facilidade, que é o caso da torênia. Ó, a florzinha dela é essa daqui. E se você não fizer rega nela com regularidade, ela vai murchar e vai morrer. E você vai perceber, porque ela vai ficar murchinha dentro do vaso. Como ela tá aqui, tá vendo? Tá meio murchinha, falando socorro, alguém me rega. E aí, né, como ela dá flores, essa daqui ainda tá sem flores, mas ela dá flores muito precocemente, então as flores chamam a atenção, mesmo quando a azulzinha, que é o caso dessa daqui, ainda não começou a dar flores, né, uma planta em desenvolvimento, mas aquela lá sim dá flores. A flor dela não é só uma parte do dia, né, ela fica florida o tempo todo, e por isso você vai lembrar mais facilmente aí de fazer a rega da sua plantinha. Aí você fala assim, ah, mas vai comportar duas plantas no mesmo vaso? Esse vaso aqui é temporário, gente. Depois que a muda já está estabelecida, você pode passar para um vaso maior, como foi o caso dessa daqui e dessa daqui também, tá? Geralmente, quando você compra a muda, ela já é uma muda pronta para passar para um vaso grande, assim, para ela se desenvolver e ficar linda, como se fosse uma samambaia. Mas, nesse caso aqui, essa plantinha que tá pequena aqui, ela tem uma florada muito rápida, logo ela dá as flores e também já fenece, né? Então você tem que retirar daqui os raminhos secos e aí já deu tempo da sua plantinha se desenvolver plenamente com umidade suficiente aí. Então essa é uma dica para você, né, que tem dificuldade aí para lembrar, né, de regar suas plantinhas, para você não esquecer de fazer a rega. Ó, isso aqui eu tô usando um regador que eu mesma fiz com uma garrafa de refrigerante, furei aqui com pregos, né, a tampinha do regador de mentirinha. Então, o tamanho do vaso é importante para essa planta e para a maioria das plantas a gente peca muito deixando o mesmo vaso que a gente comprou e ela não tem espaço, faz um novelo, né? As raízes dão volta em torno do vaso procurando mais substrato e nutrientes. Segunda dica é em relação a colocar uma plantinha, né, que tem crescimento rápido, que se desidrata com facilidade para chamar a sua atenção com as florzinhas. Enquanto isso, essa plantinha aqui fica em segundo plano, mas se desenvolvendo super
super bem com a rega que você faz no vaso, né? E a terceira dica é justamente a rega, que é uma coisa muito importante, né? Sem água não é possível ter vida, né? Nem na gente, nos seres humanos, nos animais e também nas plantinhas. E uma quarta dica aqui para aproveitar o gancho é você, né, fazer de repente o seu regador na sua casa para você poder regar suas plantinhas sem agredir elas, né, com um jato de água muito forte. Aqui, por exemplo, eu tenho um vasinho e eu cultivo pegando só um pouquinho de sol da manhã dentro de casa, é um cacto, né? Aqui tem mais um. Olha que lindo esse vaso, um vaso assim bem exótico e que você não pode jogar uma água de qualquer jeito aqui, né? Você pode ter que jogar uma água de um jeito mais ralo. Para isso, esse regador aqui serve perfeitamente. Você nem precisa gastar nada se não quiser. E uma quinta plantinha, gente, é você cultivar espécies que são de fácil cultivo. Se você está começando agora a cuidar do seu jardim, não entende muito bem de plantas, bateu uma porta ali, gente, ventou aqui. Você cultiva espécies de fácil cultivo, como essa daqui que é a barba de Moisés, uma plantinha linda, ó. Vocês podem ver que ela está sofrendo um pouquinho aqui, mas ela é super resistente, até mesmo se você esquecer de regar ela. Aqui junto com ela, ó, tem aqui uma mãe de mil. Olha que plantinha linda, é uma suculenta. Aqui eu tenho uma outra espécie dela, né, chamada de mãe de mil, justamente porque ela dá esse monte de bebezinho aqui na pontinha das folhas, né. As folhagens dela também tudo brota e além do brotinho ainda tem, né, os bebezinhos que você joga eles na terra e eles enraizam aí sozinhos, até mesmo numa rachadura de calçada, qualquer tantinho de terra é suficiente para essa plantinha. Ela é de muito, muito, muito fácil cultivo. E uma sétima dica aqui para você é você que está iniciando, cultivar plantinhas através de sementinhas, mais plantinhas que você já vê na sua região, porque essas certamente suportam o clima e vão bem, seja clima quente ou clima frio. Clima quente especialmente, tá? Porque em região de clima muito quente é complicado porque as flores precisam, a grande maioria delas, salvo raras exceções, precisam de sol. E às vezes o sol é tão escaldante que até a rosa do deserto sofre, ela fica, né, meio que cozida, fica com aquele aspecto amarelado, sabe, de planta que está sofrida. Ela é extremamente resistente, mas mesmo ela, a rosa do deserto, ela também sofre em algumas regiões do Brasil que o clima é muito quente. Então, nessas regiões, além de você poder cultivar, claro, rosa do deserto, que é justamente de clima quente, né? Mas muito sofrida, você pode cultivar, por exemplo, uma florzinha mais simples, um cosmos. Dificilmente, eu nunca vi você encontrar mudinhas de cosmos para comprar, mas você encontra sementinhas, tá? Até porque o cosmos, ele produz muita semente. Olha aqui, gente, ó, isso daqui, ó, são sementinhas verdinhas, ó, sementinhas. Aqui já é um botãozinho que vai abrir, mas ela dá essas florzinhas, ó, essas aqui são as primeiras flores dela, mas ela dá essas florzinhas tão simples, mas tão delicadas que certamente vão encher o seu jardim de flores e de borboletas de uma maneira muito baratinha. Sementinhas de cosmos costuma ser muito barato e geralmente quem tem costuma até mesmo doar de repente, né? Se você pedir aí, ela doa algumas sementinhas para você, porque o cosmos ele germina com muita facilidade, produz muitas flores e também muitas sementinhas. Aqui, por exemplo, eu joguei algumas sementinhas, veio a chuva, né? E após a chuva, olha a quantidade que brotou, que germinou aqui no meu jardim, ó. São muitas, muitas mesmo. Mas eu vou finalizar esse vídeo com uma plantinha de sombra, que na verdade é uma folhagem, que é a renda portuguesa, né? Uma planta de muito fácil cultivo, tá, gente? Muitas pessoas aí, esses dias eu fiz uma enquete perguntando quais são as plantas que a pessoa considera de muito fácil cultivo, e foi falado espada de São Jorge, mãe de mil, e também foi bastante citado a renda portuguesa, que é uma planta linda, lindíssima, né? Uma planta muito primitiva, pré-histórica, tanto que ela é uma planta que
que não dá flores, né? Ela simplesmente dá uns rolinhos, né? Como costumam ser as samambaias, que a gente chama de bebezinho. Parece um bebezinho enroladinho. Hoje não tem aqui, mas tem essas folhagens novas que estão lindas dessa plantinha maravilhosa para quem está iniciando, para quem quer uma planta de sombra, lindíssima e de fácil cultivo. De vez em quando você faz uma rega nela, né? Que ela vai ir muito bem aí na sua casa. Ok, gente? Então, se você gostou dessas dicas de hoje, já sabe, compartilha para mais gente saber dessas dicas, deixa o seu gostei e se tiver sugestão, compartilha com a gente também aí nos comentários. Um beijão para vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.